Estamos aqui para mais uma aula. Desta vez, vamos aprender o que é e como identificar ponto de retorno de alta e de baixa. Primeiro, vamos ver sobre ponto de retorno de alta. O ponto de retorno de alta é um sinal gráfico de reversão de um movimento de baixa, que geralmente marca o início de um movimento de alta. É também conhecido como a confirmação de um fundo. No gráfico, o ponto de retorno de alta é o candle que fecha acima da máxima do candle responsável pela mínima do movimento de baixa. E como identificar? Primeiro, localize o candle responsável pela mínima do movimento de baixa. Depois, trace uma linha horizontal na máxima deste candle. O ponto de retorno de alta é o primeiro candle que fecha acima desta linha. Observação: a mínima do ponto de retorno de alta não pode ser a mínima do movimento de baixa. Primeiramente, é importante destacar que o ponto de retorno de alta ocorre após um movimento de baixa do preço. Neste exemplo, precisamos identificar a mínima do movimento de baixa. Aqui está. E, em seguida, o candle responsável por esta mínima. Pronto! Agora, de forma simples, trace uma linha na máxima deste candle. Feito isto, qual é o primeiro candle que possui o preço de fechamento acima da linha horizontal? Aqui está. A mínima dele é superior à mínima do movimento de baixa? Sim. Neste caso, este é o ponto de retorno de alta, o qual sinaliza a interrupção do movimento de baixa e uma maior chance de iniciar o movimento de alta. A mínima do ponto de retorno de alta tem que ser superior à mínima do movimento de baixa. Se tiver um fechamento acima da máxima do movimento de alta e uma mínima inferior, não se caracteriza como ponto de retorno. Então, partimos para o próximo candle. Vamos ver agora sobre ponto de retorno de baixa. O ponto de retorno de baixa é um sinal gráfico de reversão de um movimento de alta, que geralmente marca o início de um movimento de baixa. É também conhecido como a confirmação de um topo. No gráfico, o ponto de retorno de baixa é um candle que fecha abaixo da mínima do candle responsável pela máxima do movimento de alta. E como identificar? Primeiramente, localize o candle responsável pela máxima do movimento de alta. Depois, trace uma linha horizontal na mínima deste candle. O ponto de retorno de baixa é o primeiro candle que fecha abaixo desta linha. A máxima do ponto de retorno de baixa não pode ser a máxima do movimento de alta. Primeiramente, é importante destacar que o ponto de retorno de baixa ocorre após o movimento de alta do preço. Neste exemplo, precisamos identificar a máxima do movimento de alta. Aqui está. E, em seguida, o candle responsável por esta máxima. Pronto! Agora, de forma simples, trace uma linha na mínima deste candle. Feito isto, qual é o primeiro candle que possui o preço de fechamento abaixo desta linha horizontal? Aqui está ele. A máxima dele é inferior à máxima do movimento de alta? Sim. Neste caso, este é o ponto de retorno de baixa, o qual sinaliza a interrupção de um movimento de alta e uma maior chance de iniciar um movimento de baixa. Encerramos por aqui mais uma aula. Até a próxima!